Muito bem, muito bem, muito bem. Cadê os vasos, as vasas, as vasilhas? Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai do Senhor Silas, olha aí, ó. Este salmo aqui, eu vou aplicar salmo de número 35. Mais um salmo aqui de Davi. Eu tô numa série aí pelo Instagram, mas eu resolvi aplicar ele pelo Facebook. Faltam 115 salmos depois desse aqui que foi aplicado, o que é do salmo 1 ao 150. Estamos no 35 com esse agora. E o 35 é bem interessante porque eu escolhi o Facebook aqui, né, para compartilhar esse salmo aqui. Exatamente, né, tem tudo a ver com os dias que estamos vivendo, né, esses dias atuais. Eu vou ler somente o versículo primeiro e depois eu vou ler também o 4. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Versículo 4 vai dizer: sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Este salmo aqui é porque no tempo que Davi viveu, no tempo da lei, né, no Antigo Testamento, melhor dizendo, era olho por olho e dente por dente. O que quer dizer isso, né? Olho por olho e dente por dente. É que alguém fazia mal, né? Este alguém, né, que, né, sofreu mal, ele revidava, né, dava o troco, né? Viver segundo a lei era isso, né? Se você me fizer mal, eu também vou te fazer mal, né? Eu vou fazer pior ainda, né? E Jesus mudou, né? Jesus veio não para, né, abolir a lei, mas para cumprir a lei. Então Jesus veio para cumprir a lei e ele fez isso. Hoje nós não vivemos mais, né, no tempo, né, como os hebreus, os judeus, né, o povo de Deus da antiga aliança. Jesus, né, nos trouxe ensinamentos muito profundos e completamente diferentes. Nós vamos, né, observar este salmo aqui de número 35 é muito diferente para os dias que estamos vivendo, né? No tempo que Jesus começou a ensinar, né? Jesus começa a dizer em algumas passagens, né, que veja o que foi dito, Jesus dizendo na antiga aliança, né, não matarás. Pois eu digo, Jesus dizendo, né, pois eu digo, se você odiar alguém, você já matou esta pessoa, né? Não basta você pegar um revólver, uma faca, eu não sei. Mas só de você odiar, você já matou para Jesus. Jesus fala também depois, não adulterarás, né? Jesus está citando o que foi dito na antiga aliança. Mas eu digo, né? Aquele que olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério com ela. Observe, né? Que ponto. Se baterem na tua face, tem que oferecer, né, o outro lado, né? Isso quer dizer que você não pode, né, pagar mal com mal. Alguém te faz mal, você vai, né, retribuir fazendo bem, porque nós vencemos o mal com o bem.
Mas tem algumas coisas aqui neste Salmo número 35 muito interessante, porque Davi, ele está, né, certo, porque ele vive no tempo da antiga aliança, olho por olho e dente por dente. Davi, né, travou muitas guerras, batalhas, né, e Deus estava com Davi, né, porque Deus escolheu, né, Israel, né, Deus escolheu este povo, né, Deus tem promessas com esse povo ainda, coisas que ainda vão se cumprir, né, na vida desse povo. A vida desse povo vai se cumprir, né, e Deus cumpre, né, as suas promessas. Então foi Deus que escolheu, né, a nação de Israel, né? Foi Deus que escolheu este povo. Então Deus escolheu para ser um povo santo, né, um povo, né, exclusivo dele, né, um povo, né, que fizesse a diferença, né, que, né, fosse santo, né, separado, né. Interessante que as outras nações serviam a vários deuses, adoravam vários deuses, mas só o povo de Deus só adorava o único Deus, né? É por isso que está escrito no um dos mandamentos, né? Somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto, servirás, né? Então, eles só adoravam este Deus invisível, mas real, né? Um Deus que trabalhava, né? Operava, agia, estava com eles, né? Enquanto os das outras nações eles tinham que ter algo ali, né, para ver, né? Uma imagem de escultura, alguma coisa para eles ver, né, para poder, né, ter eles como Deus, né? Mas Deus é o único Deus, Deus é o Deus dos deuses, né? E é muito interessante porque Davi, ele vai viver num tempo, né, em que ele travou muitas batalhas, muitas guerras, e Davi criou muitos inimigos. Davi não queria ter inimigos, né? Mas era impossível Davi não ter inimigos. É possível, né? É impossível também o cristão. A Bíblia diz lá em Hebreus, né, 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra passagem vai dizer, né, a paz, né, com todos, se possível, né. É claro que nós não vamos ter ninguém como inimigo da gente, né? O cristão não pode ter inimigos, né? Pelo contrário, as pessoas que são inimigos declarados nossos, que nos persegue, que nos afronta, que nos odeia, que nos aborrece, que não gosta de nós, que não vai com a nossa cara, nós temos que, né, mostrar, fazer a diferença nesse exato momento. Nós temos que orar por essas pessoas, né? Interceder por essas pessoas, né? Desejar, né, ver Deus salvando a vida delas, né? Mudando a vida delas, transformando a vida delas. Esse é o nosso desejo. Não é tipo batermos de frente, não é tipo, não. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. São contra os demônios, na verdade. Lúcifer e os demônios, né? É o diabo, na verdade. Interessante, esse aqui é um dos salmos chamados Salmos Imprecatórios, em que o salmista ora a Deus para que ele castigue os inimigos. Olha, Davi está orando aqui para Deus castigar. Observe, Davi orava, né? Ele fazia aquela oração, ele orava para Deus castigar, né, os seus inimigos. E isso era errado, Davi orar dessa forma? Não era errado. Até porque era no tempo de olho por olho e dente por dente, né? Davi poderia, né, e Deus atendia a oração. E Deus fez isso, né? Ele castiga os inimigos do seu povo e abata os ímpios. O crente é ensinado a perdoar seus inimigos. Observe que eu falei que muda, né? Do tempo de Davi para o nosso tempo de Jesus, né? Onde Jesus ensinou totalmente diferente. Na lei mandava, né? E Davi tinha que travar as guerras mesmo, batalhas, ele fazia essas orações, né? Orações, tipo, para nós hoje, nós não podemos fazer essa oração. Tipo, orar para Deus castigar, né, os inimigos, né? Aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que nos aborrecem. Não. Então é totalmente diferente. O crente é ensinado a perdoar seus inimigos, orar pela salvação deles também. Ó, como é que muda? Davi, ele poderia orar. Deus, né? Castiga os ímpios, né? Aqueles que se levantam contra mim, aqueles que me perseguem, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. A pessoa nós tivéssemos inimigos hoje, né? As pessoas que não gostam de nós hoje, a pessoa que nós fôssemos pagar mal com mal. Você não gosta de mim, eu também não gosto de você. E nós cristãos, não existe, não tem lógica nisso. Então,
Nós fazemos a diferença neste mundo, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós somos ensinados ao quê? A perdoar nossos inimigos e orar pela salvação deles. Porém, chega a hora em que devemos orar para que cesse o mal e prevaleça a justiça a favor do inocente. Então, não é errado. É claro que nós, né, somos ensinados a perdoar nossos inimigos e orar pela salvação deles. Mas chega um momento, né? Chega uma hora em que devemos orar para que este mal, ele cesse o mal, né? Deus cesse o mal e prevaleça a justiça em favor do inocente. Porque nós vemos tantas injustiças, na verdade. No Brasil podemos, né, observar isso, né, ver isso, contra principalmente o inocente. E o crente, né, deve orar dessa forma, né? Orar para que cesse o mal e prevaleça a justiça a favor do inocente. O crente deve estar seriamente preocupado com as vítimas da crueldade, né? Não são com aqueles que, né, fazem mal, né? Nós temos que nos preocupar, né, seriamente, né, com aqueles, né, que são vítimas da crueldade, das injustiças, né, de tantas coisas que acontecem. E nós devemos, né, estarmos preocupados com as vítimas. É por isso que nós oramos, né, para que, né, Deus cesse o mal, né, e prevaleça a justiça em favor do inocente, né, para ele ser inocentado, né. E este é um salmo muito profundo, né? Um salmo onde nós aprendemos que nós estamos vivendo num tempo muito delicado, muito difícil de pandemia, né? Nós podemos ver, né, que há muitas injustiças, na verdade, e o que tem sofrido, né, inocentemente, né? Na verdade, onde devia se imperar, né, a justiça, né, a verdade, nós podemos ver que, né, as coisas, com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, vai piorando. Porque os homens, né, a maioria em várias áreas, né, eles estão corrompidos, né? E há um problema aqui, né? Porque quando há injustiça, né, o justo, principalmente o justo, ele sofre. Aquele que não tem culpa nenhuma, né, ele sofre exatamente isso. E nós devemos orar, né, como cristão, como igreja do Senhor, orar, né, para que isso cesse, para que Deus dê um basta nisso. Não é errado nós orarmos, né, para Deus, né, cessar isso, na verdade. Que nós como igreja possamos continuar orando. Então, né, o crente deve estar seriamente preocupado com as vítimas da crueldade, da opressão e da injustiça. Necessário se torna uma maior explanação sobre o salmo. Esse salmo aqui tem a ver com qual tipo de oração? Este salmo, tipo, nos ensina, né, sobre vários tipos, né, de oração, na verdade. Nós devemos chegar diante de Deus. Primeiro, são orações, esse salmo aqui são orações, nos ensina para que cesse a injustiça, o crime e a opressão. O crente tem o direito de orar rogando a proteção de Deus contra os maus. Não é errado nós orarmos, né, para que Deus cesse, né, a injustiça. O crente, né, ele deve orar dessa forma. Orar para que Deus, né, faça cessar a injustiça, o crime e a opressão. O crente tem o direito de orar rogando a proteção de Deus contra os maus, né? Contra aqueles que fazem o mal, né? Cometem injustiça. Nós vemos isso, né? Juízes, né? Prefeitos, né? Governadores. Nós vemos, né, coisas acontecerem absurdas, né? Coisas absurdas. É por isso que a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que orar. A igreja tem que orar de verdade, né? Orar, fazer aquela oração. Não é uma oração, aquela oração, né? É a oração mesmo. Você chegar e ver a situação, ver a realidade que estamos vivendo e dizer: Deus,
eu não me conformo com isso, eu não aceito isso, né? Como cristão, Deus cessa isso, né? Tantas injustiças, tantas coisas têm acontecendo, mas Deus, ele atende a oração do seu povo. Deus, ele responde quando nós oramos. Então, por que, né, não orarmos, né? Por que não nos levantarmos, não nos posicionarmos e chegarmos diante de Deus, né? Deus, cesse, né? Que este mal seja cessado, a injustiça, o crime e a opressão. Nós temos esse direito de orar rogando a proteção de Deus contra os maus. Então os maus querem nos causar danos, né? Querem, né, atingir, né? De alguma forma oprimir, né? Através, né, de leis e de coisas que eles fazem que são absurdas, que vai, né, contra principalmente a Constituição, né? E quando fere principalmente, né, também os princípios da palavra de Deus, nós, né, como igreja temos que nos posicionar. Nós não podemos ficar calados diante de situações, né, que acontecem, né? Nós temos nossos direitos também, como nós somos cidadãos do céu, mas também nós somos, né, cidadãos da terra. Nós temos direito como cidadão, né? Então, se nós temos direito, nós temos também que, né, rever isso, né? Se conscientizar e entender que nós temos esse direito. Segundo, são súplicas para que Deus, são súplicas a Deus para que Ele aplique a justiça e inflija ao ímpio a penalidade de acordo com o seu crime. Se a justa retribuição não vier da parte de Deus ou do governo humano, a violência e o caos dominará na sociedade. Observe que este salmo, né, são súplicas também a Deus para que Ele aplique a justiça e inflija ao ímpio a penalidade. Então tem que pagar essas pessoas, né? Elas têm que pagar, porque se eles cometem injustiça, fazem coisas, né, as escondidas, né, para prejudicar principalmente, né, o justo, né, aquele que é oprimido, aquele que mais sofre. E muitas pessoas sofrem injustiça. Se você for, né, perguntar a várias pessoas, já vi falando, né, eu fui injustiçado, eu passei por isso, olha o que fizeram comigo, né? Mas que você possa orar a Deus, né? Orar, porque Deus, ele viu tudo, né? Deus observa tudo. Então Deus, ele dá a retribuição. Se não vier da parte de Deus ou do governo humano, a violência e o caos dominará. A pessoa aí, se nós não, né, entender que nós temos direito, né? Nós podemos observar quando nós clamamos por justiça, né? Quando nós, né, falamos, né, que é preciso, né, haver justiça, né? Porque a lei, né, é para todos, na verdade. E não é, né, para livrar a pele de alguns, não. O que dá para um, dá para todos. Então, porque alguns, né, fazem coisas erradas, né, fazem o mal, né, cometem injustiça e tantas coisas, e essas pessoas não pagam, né? E nada acontece com elas, né? E elas continuam vivendo como se, né, não tivessem feito nada, né? Então, temos que ter esta consciência, né? Então essas pessoas vivem, né, como se, né, nada fosse acontecer com elas, né? E quem sofreu, né, quem está pagando, quem está sendo oprimido, quem foi injustiçado, eles não estão nem aí. Então nós temos que nos posicionar e rever isso, né? E nós temos que suplicar. Então, a retribuição, se ela não vier da parte de Deus ou do governo humano, a violência e o caos dominará na sociedade. Se nós não nos levantarmos como igreja, não nos posicionarmos como igreja, não entendermos que nós temos o direito, né, nós vamos ver que isso vai imperar mais a cada dia. E nós vamos sofrer, né, mais ainda daqui para frente. Então já pensou, nós deixamos, né, as coisas, né, correrem como, né, aqueles que estão por trás, né, do sistema, desses governos aí, nos estados. Já pensou, né, nós nos posicionarmos como igreja, né, e nós deixamos essas pessoas fazer o que... Se essas pessoas que estão no poder, elas fizessem, né, eu falo do lado obscuro, do lado mal, né, do lado tenebroso. Se o diabo tivesse, né, essas pessoas do poder totalmente no controle dele, né,
o país, meu irmão, já tinha virado, né, de cabeça para baixo, tinha acontecido uma desgraça já, né, no Brasil principalmente. Nós vimos a Venezuela acontecer, como a Venezuela tá, outros países aí. Então é por isso que, tipo, nós devemos acordar, né? Temos que acordar, ou nós acordamos agora, ou nós vamos ver, né, coisas piores acontecer. Infelizmente, né, é preciso dizer isso aqui, né? Então, nós temos, né, que nos levantar. Então, a igreja está se levantando, né, em Brasília, né, em vários lugares, em vários estados, né? E nós temos que fazer isso mesmo, né? Temos que dar nossa cara a tapa mesmo, né? Nós, tipo, que não temos, né, acesso a essas pessoas, né? Tem pessoas que Deus colocou ali, né, que em eminência, né, que tem acesso ali, né, que são vereadores, senadores, deputados e tudo mais, e prefeitos até, né? E o nosso dever é orar para que, né, Deus continue dando graça a essas pessoas, né? E também aquele que não nem conhece a Deus, que ele possa, né, procurar fazer, agir da maneira certa. E ao ler essas orações, notamos que o salmista não executa vingança com suas próprias mãos, mas que confia na mão de Deus. Observe que Davi está orando aqui, tem os direitos dele, ele, né, pede para Deus, Deus castigar. Ele não faz justiça com as próprias mãos, Davi não faz. Então, esse salmo também está nos ensinando, né, que a vingança pertence a Deus. Nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos, né? Nós somos cristãos, né, pelo contrário, né? Eu falei que nós vencemos o mal fazendo o bem, né, com o bem. Então, observe, né, que é exatamente isso. A vingança pertence ao Senhor. Então o salmista não faz justiça com as próprias mãos, mas ele confia na mão de Deus. Os salmos imprecatórios chamam a atenção para o fato de que, quando a iniquidade dos ímpios chega ao máximo, o Senhor, na sua justiça, com efeito, julga e destrói. Então, quando Deus age, quando Deus atende o clamor da igreja, quando a igreja se posiciona, alguma coisa Deus faz, né? Deus traz a resposta, Deus dá a resposta, né? Deus dá a resposta vem. Então, Deus começa a agir, né? Então, sempre vai existir a oposição, né? Mas quando nós nos levantamos, nos posicionamos como igreja, como cristãos, seja na nossa rua, né, no bairro onde nós moramos, nós queremos, né, ver justiça, nós não queremos, né, ver injustiças e tudo mais. Começa da nossa casa, né? Nós não concordamos com algo errado, né? Nós não, né, procuramos fazer o certo já a parte da nossa casa. Então, a mudança começa a partir de nós. Não adianta você falar dos políticos, dos que estão roubando, dos que fizeram isso, e você, né? Se você roubar uma agulha, já é corrupto também. Porque corrupto não é só o que está lá em Brasília, né? De terno e gravata ali, que ocupa uma cadeira, não. Você pode ser também corrupto, né? Se você concorda com o que é errado, se você, né, faz o errado, então você também está sendo corrupto. Não tem o que falar, né? Por que o Brasil está assim? Por que está assim? Por que está assado? Não. E você, o que tem feito para ver a mudança no Brasil? Então a mudança tem que partir de mim e de você, já dentro da sua casa. Se eles estão se corrompendo, os homens estão se corrompendo, que nós, né, não peçamos graça a Deus, continuamos pedindo graça a Deus para continuarmos, né, nos mantendo fiéis a Ele e sempre nos posicionar. Tenhamos em mente que essas orações são palavras inspiradas pelo Espírito Santo e não apenas a expressão de um propósito humano do salmista. Não é. Davi está sendo inspirado aqui, né, a fazer essa oração. Não é nada de nós mesmos, né? Nossa vontade, não quero mudar. Nós não mudamos nada, nós não fazemos nada. É o Espírito Santo que nos impulsiona a agirmos dessa forma, dessa maneira. O anseio maior de uma oração imprecatória é o fim da injustiça e da crueldade, a extinção do mal, a derrota de Satanás, a exaltação da piedade, o estabelecimento da justiça e a vinda do reino de Deus. Este alvo é um assunto predominante no Novo Testamento. Nós podemos ver que o anseio maior, né, dessa oração aqui é que não aconteçam mais. O bom seria que não acontecessem essas coisas, mas nós estamos na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ver muito isso acontecer.
Mas um dia isso, Deus vai dar um basta, Jesus vai dar um basta, né? Isso tudo vai acabar, né? Isso tudo vai acabar. O próprio Cristo afirma que o verdadeiro crente pode orar pedindo a vindicação dos justos. A oração da viúva, por exemplo, né? A viúva pedindo para, né, Deus, né, fazer, né, justiça contra, né, o adversário dela. Então a viúva insistente ali em Lucas, né, capítulo 8, versículo 13, vai estar essa passagem aí, né? Nós podemos ver, né, ela vindicando. Então é o direito dela, né? Então a viúva, se a viúva, né, vindicou diante ali do juiz, né, e ele não temia Deus, não era nem temia Deus, né, nada, né? Não respeitava os homens, né? Então, se ele atendeu a causa da viúva, julgou a causa dela, né? Imagine Deus, né? Vindique. E ela teve resposta nas palavras de Jesus, afirmando que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Observe que Deus, né, fez justiça, né, por ela. O crente deve manter em pé, de igualdade, dois princípios bíblicos. Primeiro, o desejo de que todos venham a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Observe nesses dois pontos. O crente deve manter em pé, de igualdade, dois princípios bíblicos. O desejo que todos venham a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo, o desejo de ver o mal eliminado e o reino de Deus triunfante. Esses dois desejos, né? Deus, devemos desejar salvação, né? O desejo de que todos venham a conhecer, né, Jesus como Salvador, e também o desejo de ver o mal, né, eliminado. Esse é o nosso dois desejos, né? Que conheçam a Cristo como Salvador, e também devemos desejar a eliminação total do mal. O desejo, devemos orar fervorosamente pela salvação dos perdidos e chorar pelos que rejeitam o Evangelho. Devemos orar fervorosamente pela salvação dos perdidos e chorar pelos que rejeitam o Evangelho. Porque o fim dessas pessoas é triste, né? Os que rejeitam o Evangelho. Devemos, no entanto, saber também que a justiça, a bondade e o amor nunca serão estabelecidos segundo o propósito de Deus, enquanto o mal não for eternamente vencido e Satanás e seus seguidores subjugados. Os fiéis devem orar: vem, Senhor Jesus, como solução final, definitiva para o mal no mundo. Observe que Jesus um dia vai dar um baixo, né? Jesus vai vencer as forças do mal um dia. E não vai haver mais injustiça, não vai haver mais nada, opressão, nada, né? Mas enquanto estivermos na terra, é certo que nós vamos passar e ver muitas coisas acontecerem. Mas que nós possamos fazer a diferença, continuar fazendo a diferença neste mundo corrompido, que a cada dia, né, vai de mal a pior, mas que nós possamos continuar firmes em Cristo, né, na rocha e na abalada. E jamais, né, venhamos, né, ser abalados, né? Que nós possamos continuar firmes em Cristo Jesus. Não desfaleça, né? Que você possa, né, lutar todos os dias, continuar lutando todos os dias. Que você possa, né, pedir graça a Jesus todos os dias e Ele te dará graça para vencer dia após dia. Jesus está próximo, a sua volta está próxima, nós pregamos isso, cremos nisso. Eu sei que a qualquer momento Ele vai arrebatar a igreja, e este fenômeno, que é o próximo fenômeno que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja, né? Logo, logo acontecerá. E que nós possamos estar, né, na posição de servos de Deus, né, mantermos fiéis, íntegros a Ele, seguimos em retidão. Deus, Ele vai continuar sendo com você, sendo na sua vida. Que Deus te abençoe, guarde você, te proteja, continue fazendo a diferença. Glória a Deus. Este salmo aqui, né, de número 35, eu vou deixar salvo aí, vou jogar ele lá para o YouTube, né? Tem um canal no YouTube lá, se você não se inscreveu lá,
Tá lá, pregador Wilton Santos. Você vai ver lá as mensagens, né, que eu gravei. Eu jogo lá no canal. E o salmo do 1 ao 35 já vai estar no canal. Já está no canal do 1 ao 34. O 35 vai ser lançado agora. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Deus te guarde deste mal aí que está, né, assolando, né. Temos visto muito alarme, né, muito terror tocado pela mídia. Mas não se assuste, não, né? Não se assuste. Deus possa continuar te guardando, né? Faça a sua parte, né? Se cuide, né? Deus vai continuar guardando você, sua casa, sua família, né? Meu desejo é esse, né? Que a graça de Deus continue, né, sendo derramada todos os dias sobre a sua vida. Que Ele alcance os da sua família, da sua casa. Que o amor dele, né, seja derramado na sua vida. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.